Vamos lá, desafio da sua carreira, tá? Eu vou te dar duas coisas, duas opções, você tem que escolher só uma. Ser treinado por Renato Gaúcho ou Muricy? Renato Gaúcho. Por quê? Eu tenho uma admiração e um carinho, primeiro, pela pessoa e segundo, porque ele foi um cara que, depois da minha saída do Flamengo, ele mudou a minha história, né? Me deu o título que eu mais queria, que eu não tinha. E foi um cara que eu vivi ao longo desses 3 anos aí, diretamente. Aí virou um pai também, virou um amigo, então... Pra quem não lembra, você estava no Santa Cruz, né? Tava no Na Santa época Cruz, que ele 2016. pega e te chama, todo mundo já dizia, já tá finalizando a carreira, Exatamente você tava com isso, 38. 38 já. Eu cheguei com 38 E você é uma no posição também que exige muito, né, Léo? Muito. Então, assim, realmente, pra quem tá olhando de fora, fala, poxa, foi pro Santa Cruz agora, já deve estar pensando em se aposentar. E o Renato foi lá, pô, não, cara. Você vai jogar no Grêmio. Ele apostou em mim. E a gente então, vai jogar Libertadores. E eu sou um cara que eu tenho gratidão pelas pessoas que fizeram por mim. E ele foi um desses caras. Então, por isso que eu coloco ele como... A gente quer saber uma história de Renato Gaúcho, assim, só assim... Joguei pelo Flamengo e ele tava no Vasco na época, né? E aquele jogo que teve a expulsão do Valdir Papel. Sim. E a falta foi em cima de mim. E ali a gente ganha o título deles. E aí eu encontro com ele no Grêmio. Resenha eterna. Aquela resenha dele, vem ser campeão comigo e tal. Eu falei, não, calma. Eu te tirei o título, então quem vai te dar esse título dessa Libertadores vai ser eu. Eu falo sempre pra ele. Toda vez que você encontra ele é a mesma coisa. Aí é aquela coisa, aquela desculpa, né? Que ele não gosta de perder nunca, né? Os caras falam que ele é o Zap, assim, não perde nunca. Aí, não, mas, pô, vocês tinham um time melhor do que o meu. Aí começa, eu falei, não tem história, eu vou te dar esse título. Aí quando nós fomos campeão da Libertadores, eu falei, então, eu tive que vir pra cá pra te dar esse título da Libertadores. Aí rola sempre essa resenha, então... E até hoje vocês são amigos? Até hoje. Bom, o Renato foi muito importante pra você, mas tem um outro cara, antes do Renato, que foi o Autuori, né? Esse cara foi a virada da tua carreira, na verdade, né? Foi. Esse cara foi um dos responsáveis por eu ter tido esse sucesso na posição, né? Foi um cara que chegou... Quando eu cheguei no Botafogo, que eu tinha vindo da Holanda em 2001, aí eu cheguei no Botafogo e ele me chamou e falou, Léo, vou te usar aqui na ala, né? Porque ele jogava com 3 zagueiros. Falei, cara, eu nunca joguei, mas porque lá fora eu jogava, hoje aqui fala como extremo, né? Que joga aberto. Falei, vamos fazer esse teste. Ele falou, vai na minha. Se você jogar na lateral, hoje não tem lateral no futebol brasileiro. Você vai ser um dos grandes laterais da Até hoje não tem muitos também. Continuamos na mesma. E aí eu falei, tá bom, Paulo, eu vou confiar e acreditar. E aí acabou que assim, a minha história mudou. Né? E onde eu vejo ele, eu agradeço. Aonde? Porque eu tenho gratidão por ele também. Assim, ele é um cara realmente diferente. Assim. É um cara espetacular. Conversar com ele, cara, ele é muito inteligente. É assustador. Se você conversar com ele meia hora, você tem uma aula assim É bizarro. Vamos lá. Jogar no Brasil ou no exterior? Eu joguei assim pouco tempo no exterior, né? Mas jogar no Brasil é diferente. É melhor. É melhor. Você ficou com uma vontade de ter jogado mais tempo lá? Não. Olha, não. Porque tem muito... O próprio Renato Gaúcho fala isso. Eu não quis jogar fora, eu queria ficar jogando no Brasil. Eu assim, não gosto de jogar lá fora. Quando eu fui pra Bélgica, aí fiquei 1 ano na Bélgica e 1 ano na Holanda. Aí quando eu voltei, depois fui pra Portugal em 2005, aí já com um contrato um pouco maior, né? Que era com o Braga. E aí apareceu a oportunidade de vir pro Flamengo, eu falei... vou voltar. Vou voltar. Você jogou nos E aí depois eu tive outras oportunidades, até jogando pelo Flamengo, de proposta de... Mas aí eu falei, cara, não vou sair daqui. O que eu jogo aqui, o que eu tô sendo reconhecido. Sempre foi esse meu sonho, assim, de fazer uma carreira, por mais que fosse aqui no Brasil, mas uma carreira bem positiva, assim, com títulos. Então, assim, eu não sinto falta de ter ido jogar fora. Eu acho que essa idolatria que você tem no Flamengo é muito por conta disso, dessa tua escolha. De você ter escolhido o Flamengo tantas vezes, né? Sim. Então, acho que realmente isso é muito legal. Porque normalmente o jogador escolhe ir embora, né? Que é logo ir embora, né? Então, assim, eu tive proposta CSK, Fenerbahçe, eu tive várias propostas, mas optei por ficar no Mengão. Ficar no Mengão. Maior que você jogou junto? Essa é difícil. Meu Deus. Adriano ou Romário? Eu vou optar pelo Romário. O Adriano é meu. Não, o Adriano é meu irmão, meu amigo. É por isso, entendeu? Eu amo ele. Você liga depois pra ele Não, ele sabe disso que eu amo ele, mas assim,
o Romário, ele foi um cara assim que me pegou numa fase de, como é que eu vou dizer, crescimento no futebol e apostou em mim também, acreditou em mim. Então, assim, te ensinou demais também, né? Me ensinou demais. Quando eu jogo com ele, assim, foi no momento que ele também estava, né, mesmo com a idade que ele estava, que foi na época, né, em 2002 no Vasco, foi cogitado para ir para a Copa e tudo. Então, assim, foi um cara que eu fiz essa parceria com ele e assim, foi uma parceria de muito sucesso, deu certo. Graças a Deus, assim, todos os atacantes que eu joguei... É que jogar com ele também, né? Era muito fácil, né? Era muito fácil. Então, era assim, a gente sempre conversava muito. Eu era novo, assim, mas ele sempre me dava esse respaldo, essa abertura. Taticamente, ele te ensinou muito? Assim, até pra você jogar como centroavante, né, na tua carreira inteira. Ele me orientava muito da forma que ele se posicionava. E aí eu depois, com os outros atacantes, eu repassava aquele isso. passinho pra trás, sem cruzar. Eu repassava isso. Ó, pô, com o Romário eu fazia assim, vamos fazer assim que dá certo. Porque o zagueiro faz isso e tal. E ele, assim, sempre... deu certo com outros centroavantes? Você... Adriano, Hernani, isso eu vou falar... Mas isso de você falar mesmo, ó, joguei assim com o Romário... Sim, eu falava isso. Eu falava da forma que eu gostava de cruzar quando eu chegava na linha de fundo. Quando eu chegava à próxima área, se posiciona dessa forma, faz isso. E os caras me escutavam e dava certo. Cara, aí, gente. Então a dica dele, assim, desde o início aí, foi uma dica fundamental. Com o Adriano também eu falava isso com ele. Eu falava, Adriano, pô, eu gosto de fazer isso. Ele falou, não, vamos fazer e tal. E aí também deu certo, consegui dar alguns passos aí pra ele aí. Boa. Romário ou Ronaldinho? Você ficou com o Ronaldinho também, né? Caraca, cara. Essas perguntas é pra matar, né? Essas escolhas aí... É que são características diferentes, né? Assim, mas... Digo de genialidade. É que pra você, eu sei que é difícil pra você, porque como lateral, pra você é muito mais fácil. Eu acho que o Romário te ajudou muito mais. Sim, com relação a passe, a momentos decisivos ali dentro do jogo, mas... Por estar ao lado, de você genialidade olhar e falar, assim, caraca. o Ronaldinho. O Ronaldinho. Ele fazia umas coisas assim que era bizarro dentro do campo, assim. Então a gente olhava assim, falava, caraca, como é que esse cara faz isso, assim? Doido, e de uma forma simples, tá? Pra ele. Sim. Mas pra gente era uma coisa assim que tu olhava assim, não acreditava. Quando a gente olha assim, a tua geração foi uma geração que eu falo isso assim, não tem como ter de novo, né? A gente lembrar de ali 2000 ou 2010, assim, que a gente viu de craque. Muito craque, muito craque. É muito doido. Só olha hoje pra seleção brasileira. É difícil, né? É diferente, é diferente. Se tu olha, né, as competições atrás, de alguns anos atrás, tu olha, e hoje tu olha, assim, são gerações... Era muito craque junto, cara. Porque eu falo isso, antes era muito difícil um jogador de 16, 17 anos jogar no profissional. Antes era muito difícil, o menino tinha que ser mais diferente ao extremo, assim. Mas hoje não. Ronaldo era o único, na verdade, ele começou tão cedo. Hoje, assim, hoje o Endrick tá com 16, joga ali, né, para 17, enfim. Mas antigamente era muito difícil, porque era muito craque junto, então pra tu ter um espaço ali era muito Quanto difícil. craque ficou de fora, né, que a gente fica... Ainda tem isso. Tem isso, ficou de fora das Copas, né, muito. Então era um cara que, pô, se a gente parar aqui 2 minutos, você vai falar vários. Quais as melhores festas? Falamos bastante de futebol, agora quer saber de festa. Melhores festas? Adriano ou Romário? Os dois faziam boas festas, né? Fazia, mas assim, o Romário era mais de sair à noite. Ele gostava de ir pra balada. De ir pra balada. Entendi. E o Adriano é festa em casa. O Adriano era mais em casa. Eu, na época, eu ia mais com o Romário do que próprio com o Adriano. Ah, é? Você curtia mais a baladinha? Assim, eu gostava de... Ele me chamava pra ir e tal, e aí eu ia. Assim, eu gostava... Eu sempre gostei muito de ir em show, ir em boate, assim, eu gostava, né, assim, de sair. Mas as festas em casa do Adriano eu ficava até um certo tempo. Aí elas eram um pouco intermináveis, assim, né? Aí depois não, deu meia hora, né? É que o cara que também não bebe, né? O cara que tem família, né? Então eu falava, ali, opa, deu meia hora, tá bom. Tá. É porque ele fazia muito assim, ó. Acabava o treino. Pô, vamos lá pra casa? 5 da tarde. Beleza. Não, acabava o treino, vamos almoçar lá, vamos. Chegava lá, churrasco, almoçar. Só que aí ia até no outro dia. Virando. Eu não tinha como ficar, então ficava até um certo horário e depois vinha pra casa. O que foi mais difícil na tua carreira? O que foi mais difícil? A prisão do goleiro Bruno ou parar de jogar? A prisão. Aquilo foi muito pesado, né? Porque assim, era um companheiro, era um cara que estava dia a dia, era um cara que a gente ia para os jogos e eu sentava
Porque o ônibus era mais ou menos uma poltrona assim, o ônibus, né? Que ele levava a gente pro treininho, e ele sentava aqui, era o último banco que ele sentava. E eu sentava próximo dele, então a gente falava muito, assim, a gente sempre conversou muito. E quando aconteceu aquilo ali, pô, pra gente foi um choque, assim. E aí, eu ainda, na época que foi a Patrícia, né? Foi na época da presidente Patrícia, e o Zico era o diretor de futebol na época. E a gente foi... O advogado dele nos colocou como testemunha para falar como ele era no dia a dia ali. E o Bruno sempre foi um cara muito tranquilo no dia a dia. Por mais que tinha o dia que ele falava assim, que ele chegava e não falava com ninguém. Ele era tímido também, ele era mais na dele. Mas era o jeito dele, a gente já sabia. E aí quando aconteceu isso que eu vi ele assim, no dia do julgamento lá, que teve uma oportunidade de ir lá, assim, aquilo ali para mim foi assim, parece que jogaram um caminhão de areia em cima de mim, sabe? Porque o cara hoje tá do teu lado, amanhã tu passa ali, o cara já não tá mais do teu lado, e aí, né, o que foi, a repercussão. Então, assim, foi a muito... imprensa de um jeito diferente, né, Léo? Que assim, você viveu uma imprensa, até a transição disso, assim, né? De uma imprensa totalmente aberta, Sim. Que em todos os treinos falava com quem quiser, tipo, chegava lá, o repórter podia escolher com quem falar, né? Inclusive com ele. Rolando investigação, tinha muito era mais todo abertura dia, do que hoje. Então, acho que ainda mais expostos vocês ficaram naquela hora, né? E foi muito difícil. E a gente, seguinte, ia para uma intertemporada, alguma coisa assim, em São Paulo. E aí foi todo mundo, menos ele. Aí a gente ficava acompanhando, né, pela TV, enfim, pelas notícias. Então, assim, foi um baque muito forte. Foi muito duro receber isso. Na tua carreira, você acredita que foi o momento mais difícil para você ali? Parar de jogar, assim, não foi difícil, porque, como eu falei, eu já estava com isso na cabeça. Porque uma hora o jogador tem que parar, não tem jeito. É uma certeza. Agora, uma viver o que você viveu Agora, ali viver era totalmente fora do contexto, era fora do futebol. O que foi mais difícil? Marcar o Neymar ou ter um filho tricolor? Cara, um filho tricolor, eu vou te falar, pra mim foi... Eu imagino. Assim, eu fiz de tudo que você possa imaginar. Eu fiz de tudo pra ele ser rubro-negro, porque aqui em casa todo mundo é rubro-negro. Então, inclusive assim, a mãe dele. Não tem Tava ninguém... falando no Luca. Não tem ninguém na família que é, assim, fora o padrinho, que foi um dos responsáveis por isso também, não tem ninguém que é tricolor. E eu não sei como ele... Eu já fui nos jogos, levei ele... Teve um dia que eu levei ele lá no CT, no Ninho, levei ele dentro da sala do Dorival. Falei, me ajuda. Sabe, a gente ficou conversando, ele entendendo ali, o Lucas, filho dele, explicando e tal. Fomos no jogo, fomos em vários jogos, mas eu não via nele aquela vibração. O brilho, aquele brilho no olhar, assim, tô aqui. Aí eu falei, cara, eu tenho que respeitar. Então, eu acho que se ele te visse jogando no Flamengo, seria diferente. Pode ser. Eu acho. Pode ser. Sim, é diferente de você ver vídeo, ouvir, é totalmente diferente de viver, sim, né? Sim, pode ser. Mas a escolha dele, assim, lógico que eu respeitei, eu tenho também um carinho pelo torcedor do Fluminense, porque eu passo isso com ele quando eu vou nos jogos, o pessoal acha super maneiro, não, assim, eu super imagino. engraçado. Não, ele vai virar mascote daqui a pouco, se continuar assim, com certeza. Aí os caras falam, é isso aí, Luca, tu escolheu o time certo, tal, e brinca assim, sabe? Então, assim, eu acho isso bacana, a escolha dele não... Assim, acho bacana a personalidade dele, super. Né? De escolher, não, eu sou tricolor, sou fluminense e tal. Tanto é que ele estava no Flamengo e aí o Fluminense fez um convite para ele jogar. Aí ele já aproveitou. Mas aí quando ele estava no Flamengo, ele falava que era flamenguista, ou não? Não, ele, tipo assim, ele treinava, jogava, mas assim... Mas bebezinho, você perguntava para ele e falava que era flamenguista? Nunca foi de... Não. Nunca fui de expressar assim, não. Que doideira isso! Que eu sou Flamengo ou que eu sou Grêmio. Porque no Grêmio ele... sim, ele viveu muito. Sim, viveu ali, né? Uns 3 anos ali, mas nunca expressou assim, sabe? Que doideira. Aí vou no jogo com ele, aí às vezes eu fico fazendo uns filmes dele assim, aí ele cantando, coisa que ele nunca fez quando eu levava ele nos jogos. Mas o responsável é teu irmão? Não, o padrinho dele. O padrinho dele. É primo da minha esposa. Que é o Bruno e o Cleiton. Eles são irmãos e são tricolores. Perdi isso, né? Perdi essa guerra. Na final da Libertadores, ele falou, pai, quero ir na final. Eu falei, eu não posso te levar, filho. Daí você tá querendo demais de mim. Peça pro seu padrinho agora.
eu não tenho como ir na final da Libertadores. Não tem como. Assim, lógico, vamos torcer pra time brasileiro e tal, mas tu imagina se tivesse dado algum Não. eu ali com ele. Pô, tá torcendo contra. Falei, então tu Boca, vai com o teu padrinho, né? conseguiu os Imagina. convites, o pessoal da Comebol me mandou os convites, ele foi. Ah, ele foi, mas com o padrinho. Com o padrinho, foi. Eu vou em jogos assim, de Campeonato Brasileiro, Sim, daí é Campeonato bem mais Estadual, tranquilo. bem mais tranquilo. Mas marcar o Neymar também é bem difícil. É muito difícil, lógico, muito, mas essa daí foi... Essa dói. Essa dói. Dói em todos os lugares, eu acho, né? Como... Esse foi um drible daquele que não dá pra tu Não dá. recuperar. Tá desconcertado até agora, É. Léo. Cara que admira, assim, o Neymar, não tô falando só de futebol, assim, mas a forma que ele leva a vida dele. Porque, assim, hoje é muito, assim, ou você odeia ou você ama o Neymar. E eu acho que o Brasil é dividido nisso. E ele é o nosso principal jogador, né? Os haters podem achar que não, mas ele é. E tá vivendo uma fase difícil, de lesão, né? Saiu da Europa. Mas como é que você enxerga ele hoje? E não sei se você tem relação com ele também, enfim. Mas se você é um cara que você gosta, se você é uma Neymarzete, Não, eu essa é a gosto pergunta. muito, eu sou fã. É um cara que eu sou fã, admiro, né? Não sou amigo, mas assim, tenho um relacionamento todas as vezes que a gente se viu nos lugares, sempre veio me cumprimentar, os pais, enfim. Eu acho, na minha humilde visão, que ele era para estar mais, assim, mais que eu falo assim, tá como Messi, Cristiano Ronaldo, eu acho que era para ele, então, perder um pouco esse time e aí agora, né, passando por um momento difícil, mas é um momento que dá para recuperar, e ele já provou isso, que ele consegue recuperar, mas eu acho que faltou um pouquinho mais dele, né, de estar um pouco mais Focado. centrado, focado no objetivo. Acho que em algum momento ali pode ser que tenha se perdido de alguma forma, mas é um cara que eu sou fã. Eu às vezes fico vendo aí alguns vídeos dele. Sobre idade, porque eu acho que muita gente fala isso, né? Ele tá com 32 anos, na Copa ele vai estar com 34. Você é um cara que com 38 anos foi campeão da Libertadores e provou que dava pra jogar e numa posição também que é muito, né? Que te exige muito fisicamente. Ele não tá velho pra novo conseguir demais. dar uma volta por cima, certo? Novo demais. Você que Eu acho, né, não, eu viveu acho que, isso eu você acho que mesmo, tem né? ele tem totais condições, totais. Vai estar com um grupo bom, com um treinador que, pô, eu fiquei muito feliz pela escolha, né, Dorival, seleção, então vai estar com um treinador que também já conhece ele, acredito muito. Então, assim, ele tem tudo para dar a volta por cima. E a minha torcida é para que dê a volta por cima, de que ele conquiste aí, né, essa tão sonhada Copa que eu acredito que ele sente aquela coisa de, pô, falta isso. Era como Eu acho eu. que o melhor do mundo ele já passou, tipo, eu não preciso mais, mas a Copa A Copa é uma ele coisa que ainda... era como eu, assim, eu falava, caraca, falta essa E a liberta, cara, cara, Libertadores? falta essa liberta. Então acho que ele tem que ter isso e eu acredito que isso pulsa ainda dentro do coração dele. Eu sou uma defensora de Renato Gaúcho na seleção brasileira. Eu Também acho que o Dorival foi uma excelente escolha, mas eu não sei, assim, Renato ele ainda tem que ter essa experiência. Não, Você tá comigo? Tô, lógico. Caraca, eu sou um dos caras que, assim, achei muito que ele já era pra ter tido essa oportunidade, né? Por tudo que ele tá fazendo no futebol, fez no Grêmio. Não, já fez no futebol brasileiro, né? Em todos esses exatamente. últimos Eu acho que era um cara anos, né? que merecia essa oportunidade, né? Eu falo da escolha do Dorival, que também é um cara que merece muito também, pelo que faz, mas o Renato estava na frente. Eu acho que era para ter tido essa oportunidade, mas eu acredito que ele ainda não vai parar não e que ele ainda vai esperar essa... Não vai chegar a hora Depois da Copa, dele, ele vai chegar a hora. É que eu acho que sabe o que quando o Flamengo, aquela passagem do Renato no Flamengo, ele já tava na seleção. Eu acho que ali deu uma freada. Sim, mas não, acho que não poderia ver só pelo aquele momento. Mas é isso, né? As pessoas olham o Eu momento. acho que assim, o erro foi só olhar pelo aquele momento e às vezes assim, num momento que não foi muito culpa dele, Não, né? foi assim, infelizmente um atleta teve um ali, atleta que, né? pô, Exato. era um cara que pra mim era o melhor da partida, que tava naquele momento, o Andrés, que é um menino que tem muito talento. E aí acabou que o Renato paga por isso, né? Renato e, né, toda a torcida.